Olá, irmãos, graça e paz. Estou gravando esse vídeo porque estou morrendo de saudade de todos e eu queria que você que ainda não conhece a nossa igreja, eu queria apresentar alguns trabalhos que nós fazemos. E um deles é um evangelismo que nós colocamos o nome de Luz na Escuridão. E eu estou gravando esse vídeo para que você conheça esse trabalho, para que, se você sentir no seu coração de querer nos ajudar, tanto vindo fazer com a gente, tanto ajudando nos alimentos que a gente arrecada para poder distribuir para aqueles que moram na rua, para aqueles que estão nas vielas e os usuários de drogas. Então, eu peço que você assista esse vídeo que nós vamos passar agora, e se Deus tocar no seu coração, você pode entrar em contato com a gente nesse telefone que está aparecendo no vídeo, e assim você pode nos informar de que maneira você quer nos ajudar. Deus abençoe você, assista esse vídeo e que esse vídeo possa falar através no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não entregarmos, ele não pode fazer nada. E ele diz assim, olha, a Bíblia diz isso, que todas as pessoas do mundo vão ouvir essa palavra. Então ninguém vai deixar de ouvir a respeito do amor de Deus, a respeito da sua graça, a respeito do desejo que ele tem, mesmo que a gente seja os piores dos piores. Precisamos tirar-nos da condenação confirmada. Olhe para os campos amadurecidos, campos de aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Libertar os cativos, Senhor, eu vou sempre caminhar sobre os montes para levar o Evangelho de Jesus. Pela vida dele, vamos puxar um cabelo, e mais do que isso, dar um novo coração, uma nova vida, novos amigos, uma família aqui para acolhê-lo de todo o coração. Tá? Muito obrigado. Abençoa ele, os planos que o Senhor tem para a vida dele e o coração novo. Tá? Fala novamente, dá um novo coração para ele. Tá? Nós somos gratos pela vida e a missão. Eu não posso vacilar. Pode falar, meu amigo. Pode falar. Coração do Pai, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim.
pois cada perdida família é minha gente. Chega. Campos aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega! Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus, agradecendo a Deus por este momento, por essa noite em que vamos dedicar esse tempo a Ele. Nós aqui, vocês aí, aqueles que puderem compartilhar esta live, para aqueles que talvez estejam necessitando de ouvir louvores da palavra de Deus. Então compartilhe com aquele amigo, com aquele familiar, com aquelas pessoas que você sentiu o desejo no coração de estar vendo o nosso culto essa noite, e já agradecendo também por aqueles que virão a assistir esse culto. Então vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por a semana que passou, pelos livramentos, pela família que nós temos, pelo lar que nós temos. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, eterno, amado Pai, nós te damos louvor e agradecemos, ó Deus, por este momento em que tiramos, ó Pai, para adorarmos ao Senhor com os nossos louvores e com a Tua palavra que será lida, ó Deus.
que o Senhor, com o teu Espírito Santo, enche os nossos corações e que nesse momento, se tiver alguém, Senhor, triste, sentindo alguma necessidade, Senhor, que o Senhor possa tocar profundamente nesta pessoa, Deus. Pois o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pessoa. Então, que o Senhor entre em providência nos lares dessas pessoas que estão assistindo nós essa noite, ó Deus. Que não venha ser nós, Senhor, cantarmos aqui, mas seja o Senhor, através de cada um de nós aqui, ó Deus. Que o Senhor continue nos abençoando e dando, Senhor, os livramentos, ó Deus. Que possamos passar por todas essas situações, dando graças a Ti e olhando somente para o Consolador, que é o Senhor. Muito obrigada, ó Deus. Abençoa cada um de nós e que nós possamos, ó Pai, confiar somente em Ti, ó Deus. Louvamos no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Porque Jesus, precisamos dizer, Jesus, em Tua presença, que nós nos reunimos aqui. Então, nós estamos reunidos aqui e que possamos sentir essa emoção do Senhor, esse amor nos envolvendo. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só para Te adorar, Senhor. só pra te adorar e fazer Teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? Como é gostoso louvar ao Senhor, dizer o quanto Ele é bom. E é por isso que é por Ele que marchamos, porque o nosso general é Cristo. O Senhor, marchamos sim, o Teu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se o júbilo dos povos, que o novo rei surgiu. Mistérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se os júbilos de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos, que um novo rei surgiu. Mistérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e virão, assim aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Celebraremos cantando ao Senhor. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque ele tens triunfado. Eu louvo e adoro, porque ele tens triunfado. Grande é o Senhor, Rei do universo, grande é o Senhor, Rei do universo, grande é o Senhor, Rei do universo, porque grande é. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque grande é. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando
agrada ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque ele tem triunfado. Eu louvo e adoro porque ele tem triunfado. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Porque grande é, porque grande é. Amém? Porque Deus é Deus. E quando Ele faz alguma coisa, nós temos que obedecer. E que possamos acreditar nesse amor, nessa misericórdia que Ele tem, essa paz que Ele nos dá. Porque nós sabemos que Deus, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensamos ou imaginamos. E também que todas as coisas cooperam para o bem dEle, né? Então, vamos cantar Deus é Deus, com muita paz, espírito e adoração ao nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. segurado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é se Deus. não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. segurado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. segurado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém, irmãos? Como é bom nós sentirmos a presença de Deus e sentir que Ele está cuidando de tudo. Agora veremos o especial do irmão Almir.
logo após a palavra com o pastor André. Senhor, nós queremos te bendizer neste domingo, te louvar, te adorar, exaltar o seu nome, porque tu és digno de receber todo o louvor e toda a honra. Alcance os corações, Senhor, mostrando que tu és o Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Quero ver-te meu Senhor e conhecer o amor que habita em mim. Renovar minha mente em querer os dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor.
Amém, irmãos? Graças a Deus. Agora nós vamos ter aquele momento onde nós vamos ouvir, né, a palavra de Deus, meditar um pouco mais na Bíblia. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Eu vou ler o texto, o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. A minha Bíblia talvez é um pouco diferente, porque a tradução dela é NVI, mas eu vou repetir o versículo de número 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor e da Tua palavra, Deus, que vai ser pregada agora. Eu quero pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia, para que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me esconde, Pai, atrás da Tua cruz, para que a Sua palavra, ó Deus, alcance ainda mais pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, ó Deus, quebre todo obstáculo, ultrapasse todas as barreiras e penetre e alcance a cada coração que está me ouvindo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Nessa noite eu gostaria de falar sobre Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. O que quer dizer plano? Quando você diz assim, olha, tem um plano. Eu vou fazer algo, né? Geralmente você mentaliza algo. Primeiro você mentaliza algo que você quer fazer. Depois você faz um plano para executar aquilo que você primeiramente pensou ou até rascunhou. E o plano que Deus tem para nós, para a sua vida, da mesma forma. Deixa eu o telefone aqui, parece que está falhando. Amém? Acho que está melhor agora, né? E o plano de Deus é a mesma coisa com relação a gente. Que nem um exemplo. Um exército. Vamos pensar aqui no exército. Um exército não vai para a batalha sem antes os seus comandantes ou o general se assentar com os seus capitães, com os seus liderados e não traçar um plano de guerra. Eles não entram em uma guerra sem antes fazer um planejamento antes. Da mesma forma, um lutador, hoje o MMA está em alta. E um lutador, ele não vai, quando ele sabe contra quem ele vai lutar, os seus treinadores, eles sentam com aquele lutador e começam a fazer o quê? Um plano de luta. Um plano a qual ele, aí ele vai falar, olha, os pontos fracos é aqui, você vai por esse lado. E é assim que funciona em todos os momentos da nossa vida. Se você trabalha numa empresa, se você tem uma empresa e a empresa não está legal, aí você tem o quê?
Você chama todos os diretores ali e você faz um plano de melhoria para a sua empresa. Com Deus é a mesma coisa. Deus também tem um plano para a nossa vida. Deus também tem um plano para nós. Tem um plano para você. A palavra plano vem do quê? De planejamento. Algo que algo que é preparado com antecedência para no futuro colocar em prática. Quando a gente olha para esse texto de Gideão, nós podemos perceber que Deus tinha um plano para Gideão, independente da situação em que ele se encontrava, independente da sua situação financeira, da sua situação emocional ou do seu status. Deus, ele não olha para essas coisas. Deus não olha para essas coisas. Deus, ele olha para as nossas ações e nossas atitudes. Deus vai olhar para você, meu querido. E eu queria que você entendesse que Deus tem um plano na nossa vida, na sua vida, desde o momento que você estava no ventre da sua mãe. Nós percebemos lá no chamado de Jeremias que Deus fala o que para ele? Desde o ventre da sua mãe, desde que quando os seus ossos estavam se formando dentro de você, Deus já chamava por Jeremias. Deus já conhecia Jeremias. Deus já tinha um plano para a vida de Jeremias. E é a mesma coisa, irmãos. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para você. Nós devemos confiar no plano de Deus. Mergulhar de cabeça nesse plano. Sabe, dá cada passo. Mesmo se você não sabe se vai ter chão no próximo passo, você tem que acreditar no plano de Deus para a sua vida. Você tem que acreditar que o chão vai estar lá, assim que o seu pé tocar, assim que você der o passo, você tem que ter fé que o chão vai estar lá. Por quê? Porque você está cumprindo na sua vida os planos de Deus. Por isso, meu amado, nós devemos acreditar nos planos de Deus, acreditar naquilo que Deus fala na sua palavra. Para você ter uma noção do que eu estou falando a respeito dos planos de Deus ou dos planejamentos que Deus tem para nós, eu queria convidar você a ir lá para o livro de Jó. Vamos entender um pouco mais sobre esse plano que Deus tem para nós. Vamos lá no livro de Jó. Nós vamos para o último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Nós vamos então entender a forma como Jó enxergou aquilo que aconteceu na sua vida. O capítulo 42 de Jó, Jó já havia perdido tudo, filhos, dinheiro. Jó já havia passado por todos aqueles problemas que ele passou, enfermidade, a esposa mandando ele amaldiçoar a Deus, os seus amigos, apontando dizendo que ele tinha algo de errado, que ele tinha pecado, por isso que ele estava passando por tudo aquilo que ele estava passando. Quando Jó chega e olha e vê o que Deus fez na vida dele, devolvendo tudo para ele, ele então pôde dizer essas palavras, de Jó capítulo 42 e o versículo 2. Jó, olhando para tudo o que aconteceu, ele diz assim, no versículo 1 ele fala, então Jó respondeu ao Senhor. Jó está falando com Deus aqui. E ele vai dizer no versículo 2,
sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Essa é a fé que Deus nos chama a ter. É você acreditar que Deus tem um plano na sua vida, mas que essas palavras não sejam palavras vazias, como muitas vezes ouvimos as pessoas dizendo para as outras pessoas: olha, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. É fácil dizer essas coisas, mas nós temos, irmãos, que acreditar nisso. Você tem que acreditar, como Jó acreditou no Senhor e chegou no final da sua vida, ou no momento mais maravilhoso da sua vida, ele pôde dizer: Senhor, eu agora entendo que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não pode, amados. Creia nisso. O plano que Deus tem na sua vida não vai se frustrar sobre você. Deus não vai se frustrar com a sua vida. Deus vai cumprir os planos que Ele tem para você. Jeremias 29:11. Deus vai dizer assim: eu bem sei os planos que tenho a respeito de você, os pensamentos que tenho a respeito de você, são pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você está esperando. Glória a Deus. Só recebe essas coisas aqueles que dizem sim aos planos de Deus. Aqueles que oram e dizem: Senhor, cumpre os seus planos em mim. Cumpra os seus planos sobre a minha vida. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, queria que você fosse comigo lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer que Deus cumpra os planos dele na sua vida? Você tem que, primeiramente, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir. E olha que o apóstolo Paulo vai dizer que tem que ter uma aceitação. Tem que ter uma aceitação. De olhar para Deus, de entender Deus, se é que nós possamos entender Deus. Mas tentar entender, ou ter fé, ou acreditar que aquilo que Deus tem para nós, a vontade dele para nós, é boa, perfeita e agradável. E nós temos que aceitar essa vontade em nossas vidas. Não podemos lutar contra Deus, irmãos. Não podemos lutar contra a vontade de Deus. Nós temos que, o nosso papel é aceitar aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos sendo obrigados, né? Nós temos que aceitar aquilo, o que está acontecendo no mundo. Não tem para onde correr, irmãos. Se essa é a vontade de Deus, se Deus permitiu que esse vírus assolasse, né, ou pusesse medo no mundo todo, até mesmo no Brasil, nós temos que continuar confiando em Deus, continuar acreditando que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nada vai mudar isso. Hoje, talvez não estamos entendendo as coisas, mas amanhã, como Jó entendeu, amanhã nós vamos entender os planos de Deus. Amanhã nós vamos entender o que Deus quis fazer, fazendo esse alvoroço, permitindo esse alvoroço no mundo todo. Amanhã nós vamos entender que a vontade dele é boa,
perfeita e agradável. Nós vamos entender que os planos dele não podem ser frustrados. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Ele vai fazer aquilo que ele deseja fazer. A história de Gideão vai nos mostrar isso. Vai nos dar um grande exemplo de como Deus executa seus planos na vida daquele que se coloca à disposição. Às vezes, amados, nós passamos por lutas porque nós demoramos em aceitar a vontade de Deus. Às vezes batemos a cabeça na parede, quebramos a cara, por quê? Porque nós queremos fazer a nossa vontade. Nós nos tornamos resistentes à vontade de Deus. E isso faz com que a gente quebre a cara. Isso faz com que a gente tenha que voltar e recomeçar novamente. Porque nós lutamos, somos resistentes à vontade de Deus. Nós podemos ver a maneira como Deus age, Deus trabalha, olhando para a vida de Gideão. Gideão, ele se tornou um juiz de Israel. A história de Gideão está dentro do período dos juízes, que se iniciou com a morte de Josué. E através do chamado de Gideão, através da vida de Gideão, vai nos ensinar que os planos de Deus não podem ser frustrados. A vida e o chamado de Gideão vai nos mostrar que os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais aqui sobre a vida de Gideão. E eu quero convidar você a voltar lá para o livro de Gideão, livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler mais alguns versículos lá. Juízes, capítulo 6. Olha o versículo 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Senhor, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O período de juízes durou 349 anos. 349 anos. O período de juízes é marcado pela frase, e fizeram mal aos olhos do Senhor. E fizeram mal, você vai ver isso praticamente em todo o livro de Juízes. E fizeram mal aos olhos do Senhor. Esse texto, esses 3 versículos que eu acabei de ler, ele vai nos dizer que Deus pode sim cumprir os seus planos, mesmo diante de uma crise. Deus pode cumprir os seus planos, mesmo diante de uma crise. As pessoas haviam perdido, na época de Gideão, as pessoas haviam perdido as suas referências. Você também vai encontrar uma expressão no livro de Juízes que vai dizer assim: naquele tempo não havia rei em Israel e o povo não sabia para onde ir. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o povo de Israel estava perdendo as suas referências. O povo não sabia a quem seguir. Não havia um líder em Israel.
E Deus chega até Gideão, mesmo com um povo em crise, mesmo com a cidade de Gideão em crise, com a família de Gideão em crise, Gideão em crise, Deus chega até Gideão e mostra para Gideão e fala com Gideão dizendo assim: olha, eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para a sua vida, e eu quero cumprir esse plano, mesmo diante dessa crise que o povo está passando. É interessante nós olharmos para a vida de Gideão, é interessante nós olharmos para a história de Gideão, e saber que Gideão vivia exatamente num contexto terrível de crise, e mesmo assim, Deus decide executar o seu plano para mudar não só a vida de Gideão, não só a família de Gideão, mas o plano de Deus era para mudar a nação aonde Gideão estava. Isso tem que nos motivar, amados, entender que uma pessoa, um homem, uma mulher, que aceita a vontade de Deus, que aceita realizar os planos de Deus. Quando uma pessoa, querido, está diante da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, quando uma pessoa está disponível para cumprir a vontade de Deus, os propósitos de Deus, Deus não muda somente a sua família, Deus não muda somente o seu bairro, a sua cidade, mas se você estiver debaixo do plano de Deus, através da sua vida, Deus pode mudar a sua nação, a nossa nação. Glória a Deus por isso, irmãos. Não duvide dos planos de Deus, dos planos ousados de Deus. Deus tem coisas ousadas para nós, irmãos. Deus tem planos ousados para a sua vida. Acredite, creia, se coloque à disposição de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quem era Gideão? Por que Deus escolhe Gideão? O que Deus viu em Gideão? Quais as características de Gideão? Para que Deus escolhesse esse homem para mudar a sua nação, para mudar o estado, não só da sua família, mas o estado de toda uma nação, de todas as famílias daquela nação. Porque todos, sem exceção, estavam sofrendo com o que os midianitas estavam fazendo. Gideão, no versículo 11, o texto vai nos dizer que ele era um abiesrita. Ele era filho de Joás. E o seu pai diz que era um abiesrita. E quem era? Quem é esse abiesrita? Da onde vem essa palavra, né? Abiesrita. Nós vamos entender lá no livro de Josué. Volta um pouco. Nós vamos entender o porquê que o pai de Gideão se chamava Abiesrita, ou Joás, né? No livro de Josué, só voltar aí um livro, né? Poucas páginas. No capítulo 17, você vai entender quem é esse homem, ou a descendência de Gideão. No capítulo 17, versículo 1 e 2, diz assim: Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente. Recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés. Aí o primeiro que aparece aqui, Abiezer. E depois vem os outros seguintes: Eleque, Asriel e Siquém, Efer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs.
O pai de Gideão era filho de Manassés. Então nós já estamos entendendo um pouco mais quem era Gideão. Gideão pertencia à tribo de Manassés. Joás, seu pai, era filho de Manassés. Uma outra característica que nós vamos ter aqui de Gideão era o que Gideão estava fazendo quando Deus o chamou. Vamos lá em Juízes de novo, no capítulo 6, no versículo 11. Diz assim no final do versículo, que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Olha que coisa. A situação estava tão terrível em Israel, estava tão complicado o negócio, que eles estavam usando o tanque de uvas, o tanque de prensar uvas, para malhar o trigo. O tanque, ou a prensa de uvas, geralmente ela ficava num lugar escuro, escondido. Você tinha que entrar no tanque segurando por uma corda, porque você teria que descer até o tanque, descer até a prensa, porque lá, se você já viu em filmes, eles esmagavam as uvas com os pés. Acho que você já deve ter visto isso em um filme, em algum lugar. As pessoas ali, macetando a uva com os pés. As pessoas, na época de Gideão, tinha que ter pelo menos 2 pessoas para poder manipular ali a prensa de uvas. Mas Gideão estava usando essa prensa para malhar o trigo. E é interessante a gente olhar para essa atitude de Gideão, de malhar o trigo numa prensa de uvas, porque o trigo, o lugar do trigo ser malhado é ao ar livre. Por que ao ar livre? Porque as pessoas pegam aquele grão do trigo junto com um joio, colocam numa peneira, e se você já viu como que faz, você vai ver que eles pegam e chacoalham a peneira e começam a jogar para cima, porque quando eles jogam para cima, o vento vai tirando algumas impurezas. E isso facilitava o trabalho daqueles que estavam malhando o trigo, daqueles que estavam separando o trigo. Eles peneiravam e jogavam para cima, que o vento ajudava a tirar as impurezas. Aonde Gideão estava, era um lugar escuro, um lugar escondido, que provavelmente um lugar que não batia o vento. E Gideão estava ali por quê, irmãos? Porque Gideão não aceitava aquela condição. Gideão, se nós percebemos, nós podemos perceber no diálogo dele com Deus, Gideão não estava satisfeito com aquela condição. Gideão não queria mais que os medianitas viessem e roubassem tudo que eles tinham. Se você percebe no texto, fala que Gideão estava fazendo isso, malhando o trigo numa prensa de uvas, para esconder o trigo dos medianitas. E essa atitude de Gideão, amados, fez com que Deus se atentasse para ele. Era a mensagem que Gideão estava passando para Deus, sabe qual era? Eu estou nessa situação, eu estou passando por esse momento, eu estou em crise, mas eu não vou ficar parado, eu não vou desistir, eu não vou entregar as minhas coisas, não vou entregar os pontos de graça para esse povo medianita. Eu vou resistir, eu vou fazer a minha parte. Era isso que Gideão estava pensando, e a mensagem que ele estava passando para Deus: não dá para malhar o trigo lá fora, então eu vou fazer escondido. Não dá para fazer, eu vou ter um esforço dobrado, mas eu vou pagar o preço. Por quê? Porque eu quero fazer a minha parte. Eu quero. Gideão pensava com ele mesmo, a atitude que ele estava tendo, ele tinha atitude. Ele estava mostrando atitude diante de Deus, irmãos. Gideão não estava conformado
com aquela situação. Não que agora você vai olhar para Deus e vai falar, Senhor, eu não me conformo, eu não aceito, eu determino isso e aquilo. Não é isso que eu estou falando, irmãos. O que Gideão estava fazendo, ele não estava como todos os outros, talvez, já tinham entregado os pontos, já tinha aceitado aquela condição. Gideão estava falando para Deus, Senhor, ainda tem uma chaminha acesa aqui, e enquanto tiver essa chaminha acesa, eu não vou entregar os pontos, eu não vou entregar. Seja resistente com as coisas desse mundo, seja resistente com as coisas que Satanás oferece para você. Seja resistente, amados. Não entregue os pontos de bobeira. Não olhe para determinadas coisas que podem estar acontecendo na sua vida, por coisas ruins que talvez você esteja vivendo nesse momento. Não entregue os pontos. Mostre uma atitude para Deus. Mostre para Deus, Senhor, está difícil. Senhor, está complicado esse negócio. Senhor, eu estou tendo um esforço dobrado, mas eu não vou desistir. Mas eu vou continuar resistindo. Eu vou continuar. Era isso que Gideão estava passando para Deus. Ao levar o trigo na prensa de uva, para esconder dos midianitas. Não era uma atitude covarde de Gideão, mas era uma atitude de quem queria mostrar para Deus que ele estava ali. Mostre isso para Deus, amados. Mostre para Deus. Mostre para Deus que você ainda está aí. Senhor, eu ainda estou aqui, e eu ainda acredito no Senhor, eu ainda acredito na sua vontade, eu ainda acredito nos planos que o Senhor tem para a minha vida, eu ainda acredito que o Senhor vai cumprir os seus planos em mim. Uma atitude para Deus já basta, irmãos, para Deus transformar o lugar aonde você está, ou a sua própria vida. Uma atitude para Deus basta. Deus gosta de pessoas que não desistem facilmente. Não é à toa que Jesus vai dizer o quê? Que Deus não se agrada, que não pode ser um discípulo de Jesus, aquele que volta para trás, aquele que pega no arado e olha para trás. Não pode ser um discípulo de Jesus. Jesus, Deus, Ele se alegra daqueles que são resistentes, daqueles que buscam a vontade de Deus a qualquer custo, a qualquer suor, a qualquer lágrimas, mas Ele não desiste. E é dessas pessoas que Deus se agrada. Foi esta pessoa que Deus enxergou em Gideão. A situação estava difícil, o povo em crise, a economia estava em colapso, como é a linguagem de hoje. A economia em colapso, mas Gideão ainda se mantinha com uma chama acesa dentro do seu coração. Ainda trabalhava, ainda fazia a sua parte. Gideão mostra para Deus que ele não desistiu de lutar. E isso é importante, meu amado. Mostre para Deus que você ainda não desistiu. Mostre para Deus. No versículo 13 de Juízes capítulo 6, Gideão vai dizer assim para o Senhor: olha como Gideão ainda mantinha uma chama acesa. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão ainda tinha os ensinos, ainda tinha no seu coração aquilo que Deus já havia feito no passado, e ele acreditava, mesmo com medo, ele acreditava
E ele mostra isso para Deus, dizendo: Senhor, eu ouvi tantas maravilhas a seu respeito. Eu quero saber do Senhor. O Senhor me abandonou? O Senhor me abandonou? O Senhor nos abandonou, Senhor? Gideão não estava tentando colocar Deus na parede. Gideão estava tentando entender, porque ele acreditava na palavra de Deus. Ele acreditava naquilo que Deus havia feito aos seus pais no passado. E agora, passando pelo momento que ele estava passando, ele queria entender de Deus, dizendo: Senhor, eu ouço tantas maravilhas, tantas coisas a seu respeito. Aonde estão essas coisas? O Senhor me abandonou? Gideão está rasgando o seu coração diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer muitas vezes, irmãos. Rasgar o nosso coração, conversar com Deus, conversar com o Senhor. Gideão estava com medo, sim, mas Gideão ainda guardava a fé, uma pequena, nem que fosse uma pequena fé em seu coração. E essa pequena fé fez com que Gideão não desistisse. Fez com que Gideão falasse para o Senhor: Senhor, era como se Gideão estivesse falando: Senhor, eu ouvi tudo o que o Senhor fez no passado. Eu ouvi tudo isso, e eu acredito nisso. Eu acredito, é como se Gideão tivesse falando: eu prefiro acreditar que o Senhor tenha nos abandonado, do que acreditar que o Senhor não fez tudo o que as pessoas contam ao seu respeito. Gideão estava se rasgando diante do Senhor, se quebrantando diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Gideão já estava há 7 anos passando por essa crise. Eles plantavam, colhiam, vinham os midianitas e pegavam tudo. Plantavam, colhiam e vinham os midianitas e pegavam tudo. E tinha um propósito para isso acontecer. No próprio capítulo 6, no versículo 1, o autor, o escritor do livro, vai nos dizer assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, ou o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos medianitas. Spurgeon, um grande pregador, um grande homem de Deus, Spurgeon uma vez disse: Deus jamais permite que seu povo peque com sucesso. Deus jamais permite que o seu povo peque com sucesso. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Qualquer semelhança com o Brasil, amados, é mera coincidência, como diz, né, em novelas e em minisséries. Qualquer semelhança com a sua vida, ou qualquer semelhança com o Brasil, é uma mera coincidência. O Brasil, amados, constantemente vem fazendo o que é mal perante o Senhor. Se engana quem olha igrejas lotadas, líderes na televisão, se enganam quem acha que o Brasil está vivendo a sua melhor espiritualidade, que o Brasil está vivendo um grande avivamento, igual as pessoas dizem. Não é verdade, meu querido. O avivamento de Deus está longe do Brasil. As nossas atitudes, as atitudes de líderes religiosos estão mostrando isso. Há pouco tempo atrás, você viu um líder religioso vendendo feijões por, se eu não me engano, R$1.000. Aonde está avivamento nisso? Você vê líderes religiosos de máscara na frente da televisão, orando e repreendendo o coronavírus. Isso é avivamento, querido? Não. Eu acredito que Deus olha para o povo que se diz povo de Deus, olha e o pensamento de Deus é:
esse povo faz o que é mal diante dos meus olhos. E aí Spurgeon tem razão em dizer: Deus jamais vai permitir que o seu povo peque com sucesso, ou tenha sucesso no pecado. Deus não vai permitir isso, irmãos. Deus não vai permitir isso. O povo estava dessa forma, e Deus olhou para o povo, Deus olhou para aquela nação, e enxergou em Gideão um homem segundo o seu coração, um homem que estava disposto a realizar as suas vontades, mesmo em crise, mesmo sendo quem ele era, mesmo não tendo uma posição de status ou poder aquisitivo. Deus olhou para Gideão e viu em Gideão um homem a qual ele poderia cumprir os seus propósitos. Deus olha para você, meu querido, e que a sua vida esteja disponível para Deus, para que através de você aconteça sim um avivamento no Brasil, um avivamento na sua casa, um avivamento no seu bairro, um avivamento na sua cidade. Mas tem que começar por você, tem que começar em você aceitar os planos de Deus, em Deus olhar para você e ver em você alguém para cumprir os seus propósitos. A atitude de Gideão mostrou isso para Deus. Entenda, querido, nas maiores lutas nascem as melhores oportunidades. Nas maiores lutas nascem as maiores oportunidades. Você está em luta nesse momento? Você está em crise? O Brasil todo está em crise. Você olha e não consegue enxergar algo de bom lá na frente? Está em lutas? Saiba que você está com uma grande oportunidade de olhar para Deus e permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Que os planos de Deus não vão ser frustrados e não podem ser frustrados através da sua vida. Você já viu aquele ditado? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Com Deus é mais ou menos assim, irmãos. Deus vai cumprir os planos dele. E nós temos que parar e aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mesmo que sejam lutas, lágrimas e sangue, mas nós devemos estar no centro da vontade de Deus. O pastor Silvestre, da Primeira Igreja Batista de Franco da Rocha, ele disse uma frase uma vez em uma das suas pregações, e eu nunca esqueci. Ele disse: quando a vida te coloca de joelhos, é uma boa hora ou uma boa oportunidade para se começar a orar. Quando a vida te coloca de joelhos, é uma boa oportunidade para se fazer uma oração, ou para começar a orar, ou para começar a buscar a presença de Deus. A pessoa que está no centro da vontade de Deus, querido, ela encontra a força no momento difícil para não desistir, para não desagradar a Deus. Nessa hora, nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor, nos trazendo palavras de consolo, querendo cumprir os seus planos em nós. Gideão estava no momento mais difícil da sua vida, mas ele pôde ouvir a voz do Senhor dizendo para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente, poderoso guerreiro. O Senhor chega até Gideão. Deus não quer saber se Gideão está escondendo o trigo. Deus não quer saber se Gideão era um Zé Ninguém onde ele morava. Mas Deus chega até Gideão e diz: o Senhor é contigo. Deus é com você, meu querido. Deus é na sua vida. Não desista.
Escute a voz de Deus, seja sensível à voz de Deus, dizendo para você: Ele é contigo, eu sou contigo, e nenhum dos meus planos podem ser frustrados na sua vida. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Gideão também vai aprender de Deus. Gideão vai aprender que os planos de Deus podem se cumprir mesmo diante das suas limitações. Deus quer cumprir os seus planos na sua vida, mesmo sabendo que você é uma pessoa limitada, como eu que estou falando aqui para você. Sou muito limitado, querido. Sou bem limitado. Mas isso não impediu que Deus cumprisse os seus planos, ou venha cumprir os seus planos, através na minha vida e na sua vida. Gideão, ele tinha algo que Deus gosta de ver na gente, irmãos. Gideão era sincero. No versículo 15, não é que Gideão, como eu já vi muitas pessoas dizerem, que Gideão tinha um complexo de inferioridade. Mas o que Gideão tinha era sinceridade, querido. E Gideão reconhecia as suas limitações. Olha o versículo 15, o que Gideão diz a Deus. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã ou a minha família é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Gideão estava reconhecendo as suas limitações diante de Deus. E Deus sabe, querido. Deus sabe as suas limitações. Deus sabe aonde nós precisamos melhorar. Aonde nós precisamos. Deus sabe tudo isso. Deus conhece e sabe dos nossos pecados, das nossas misérias. Deus as conhece todas, querido. Se tem alguém que conhece você, esse alguém é Deus. E quando Deus encontra uma pessoa que consegue olhar para dentro de si mesmo e enxergar as suas limitações, e enxergar que eu não sou nada, que eu sou pó, que eu não mereço nada, que eu não sou digno de nada. Quando Deus encontra isso em nós, irmãos, Deus se agrada disso. Deus se agrada de Gideão, quando Gideão diz essas palavras para Deus. Olha, Senhor, eu sou da família de Manassés. A minha família é a menor, a mais pobre em Manassés. E eu, Senhor, da minha família, eu sou o menor, eu sou o último. É como se Deus olhasse para ele e dissesse: pois é exatamente por causa disso que eu vou usar a sua vida. Deus não quer os orgulhosos. Deus não quer os cheios de si. Aqueles que olham para dentro de si e não conseguem enxergar nem sequer 1 milímetro da sua miséria. Não é essas pessoas que Deus vai cumprir os propósitos. Deus vai atrás do humilde e do quebrantado. Deus vai atrás do contrito. É dessas pessoas que Deus vai atrás. É como se Deus olhasse para Gideão. E quando Gideão fala: olha, eu reconheço as minhas misérias, é como se Deus olhasse para ele e dissesse: é por isso, Gideão, que eu quero cumprir os meus planos na sua vida. Então, querido, olhe para dentro de si, sim. Reconheça as suas limitações, sim. Mas reconheça que as suas limitações, diante, mais somada com aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, é muito, meu querido,
para Deus usar a sua vida. É muito para que você venha ser bênção. É muito para que você venha mudar o contexto da sua vida. É muito para que você mude o contexto do seu bairro, da sua cidade, ou até mesmo do seu país. As minhas limitações, mas o poder de Deus é o suficiente para que Deus cumpra em nós aquilo que Ele tem para a nossa vida. Acredite nisso, meu querido. Busque isso. Busque estar diante de Deus, buscando a sua vontade, buscando os seus propósitos. Deus sempre vai se alegrar de pessoas, e entenda isso, meu querido. Deus sempre vai se alegrar de pessoas que reconhecem as suas limitações, que reconhecem quem elas são verdadeiramente. E Deus sempre abençoou essas pessoas. Deus sempre esteve com essas pessoas. Deus sempre usou essas pessoas. Você tem um grande exemplo na escolha do próprio Davi como rei. Era o menor, o insignificante, e Deus escolheu Davi. Você percebe no filho de Davi, o Salomão, que quando Deus chegou diante dele e falou assim: olha, o que você quer, Salomão? O que você pedir, eu vou te dar. Salomão podia pedir as riquezas do mundo, mas Salomão, sabe o que Salomão fez? Salomão reconheceu a sua limitação, e ele disse: Senhor, por mim mesmo, eu não posso guiar esse povo. Eu reconheço as minhas limitações e que eu dependo do Senhor. Então eu te peço, me dê sabedoria, ó Deus, para lidar com esse povo. E Deus olha para Salomão e diz: Salomão, porque você não pediu riquezas, não pediu outras coisas, pediu em prol do povo, e pediu para que você fosse um bom pastor ou um bom líder para esse povo. Por causa da sua humildade, por causa de reconhecer as suas limitações, eu vou abençoar a sua vida. Eu vou fazer de você, eu vou fazer do seu reino um reino forte, um reino rico, um reino que será exemplo para todos os reinos. Quando olharem para o seu reino, vão ver a glória de Deus através da sua vida. Tudo isso começou num gesto humilde de reconhecer as suas limitações. Gideão se tornou o homem de Deus que conhecemos por causa das palavras de Deus a ele, dizendo: eu estarei com você. Se você crê somente nessa palavra, querido, eu estarei com você, eu te garanto, como a palavra de Deus garante, se Deus é por nós, se Deus está com nós, quem será contra nós? Creia nisso. Se Deus está com você, não há nada nesse mundo, nem o inferno, nem Satanás, nem seja lá quem for, pode destruir a sua vida, ou pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Ninguém, querido. Se você acreditar que o nosso Deus está olhando para você e dizendo: eu sou com você, eu estarei com você, como o próprio Senhor Jesus nos garante, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus por isso. Creia nisso, queridos. Creia nessas palavras. Seja sensível, escute Deus falando para você: eu estou com você, eu estarei com você, sempre estarei com você. Como Gideão creu, creia também, querido. Creia também. E se você crê nisso que eu estou falando para você, se você crê nessa palavra que eu estou aqui falando para você, eu quero que você também olhe, para nós encerrarmos, que você olhe para a missão que Deus deu para Gideão. Deus dá uma missão para Gideão, e a missão está no versículo 25, Juízes capítulo 6, versículo 25.
diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Você quer que Deus cumpra os planos dele na sua vida? Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, na presença de Deus? Gideão já estava disposto, já estava disposto a realizar os planos de Deus, a realizar os projetos de Deus para a sua vida. Mas ainda faltava algo para Gideão fazer. E Deus dá essa missão a Gideão, e Deus também dá essa missão para nós. Gideão tinha que arrancar da sua vida, tirar da sua vida aquilo que ainda o separava de Deus, aquilo que ainda separava a sua família de Deus. Deus disse: você vai lá, tem um altar lá, que não é um altar feito para mim, não é um altar feito para me adorar, para me agradar, é um altar para outros deuses. E todas as vezes, amados, todas as vezes que nós erguemos altares no nosso coração, seja lá qual for esse altar, a qual Deus, tudo aquilo que rouba a adoração de Deus da sua vida, é um ídolo que você fez no seu coração. É como se Deus estivesse falando para Gideão: Gideão, eu quero que você tire da sua vida, tire da sua casa, tire da sua família, tudo aquilo que ainda atrapalha a comunhão que eu quero ter com você. A missão de Gideão era destruir o altar de Baal e o poste de Azerá. E a sua missão, meu querido? Você sabe os altares que você levantou no seu coração. Você sabe o que te afasta de Deus. Você sabe o que atrapalha a sua comunhão com Deus. E é isso que você deve tirar da sua vida, para que Deus cumpra os seus propósitos através de você. Jesus, um dia ensinando, ele vai dizer assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire para longe de você. Se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire para longe de você. Jesus está usando de exagero, mas não é para você tirar o seu olho ou cortar as suas mãos. O que Jesus estava dizendo era que nós devemos arrancar da nossa vida aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Essa foi a primeira missão que Gideão recebeu da parte de Deus. Tire da sua vida aquilo que atrapalha o meu mover na sua vida, na sua família, ou aonde quer que você esteja. Amém, meu querido? Eu gostaria de orar por você. E nessa oração, se coloque à disposição da vontade de Deus. Nessa oração, arranque da sua vida aquilo que te atrapalha com Deus. Peça isso a Deus. Ore com fé nesse momento, meu querido. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser fazer o que você quiser, meu querido, nessa oração, chorar, se arrepender, faça isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, ó Pai, eu oro e uno a minha fé com a fé desse querido, dessa querida, que está orando juntamente comigo nesse momento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos que a sua vontade seja cumprida, se cumpra em nossas vidas, ó Deus. Nós queremos buscar a cada dia os seus planos para nós, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, se nós estivermos no centro do seu plano, da sua vontade,
os seus planos não se frustrarão nas nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Então nós queremos colocar a nossa vida à sua disposição. Queremos colocar a nossa vida no teu altar, ó Pai, para fazer aquilo que é da sua vontade, aquilo que te agrada sempre, ó Deus. Tira os ídolos do nosso coração, ó Pai. Tira aquilo que atrapalha a nossa vida de adorar o Senhor, de engrandecer o Senhor, de louvar o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, ó Pai. Tire das nossas vidas aquilo que o Senhor odeia, aquilo que o Senhor não se agrada, ó Pai, porque nós queremos, como Gideão, ser um homem valente, uma mulher valente diante do Senhor, ó Pai. E para isso, ó Deus, eu te peço, tire das nossas vidas, arranque esse altar, ó Pai, do nosso coração, aquele altar que não adora a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faça cada dia um novo homem, uma nova mulher, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que esses irmãos que estão orando comigo agora, possam sentir o conforto da Tua presença. Que os irmãos que estão orando comigo agora possam ouvir a sua voz doce e suave dizendo a eles: eu estou contigo, eu não vou abandonar você, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Tenha uma boa semana. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde sempre guarde você no seu amor. Amém, queridos? Nós vamos assistir um vídeo agora. E depois desse vídeo, a equipe de louvor estará aqui à frente novamente para cantar mais um hino, para que assim você não vá embora, mas que você desligue a sua TV ou o seu computador. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus, irmão. Que palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir. E Deus tem um propósito exatamente para cada um de nós. Nós só precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. Ele fala conosco através de tudo. Se percebermos, através de canções, através da palavra, através de um irmão. Se nós pararmos para observar, Deus tem falado conosco todo momento. E glória a Deus, porque nós podemos ouvir a palavra dele e a voz dele. E para nos comunicarmos mais ainda, vamos cantar com este coração aberto, terminar esse culto maravilhoso, palavra maravilhosa, edificante, e que possamos passar a semana meditando em tudo que ouvimos aqui, porque Deus é bom o tempo todo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu
que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Amém. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e agradecemos porque tu é bom e as suas misericórdias duram para sempre.